Sindemia e Essências de Campos de Consciência. Esse seminário é uma realização do Grupo de Trabalho e Pesquisa da SP Flor. E é um projeto educacional desenvolvido pela associação. O primeiro grupo que nós tivemos de trabalho e pesquisa, ele se formou a partir da jornada SP Flor Forma e Informa de 2020, tendo por objetivo refletir sobre o livro Cura-te a Ti Mesmo, de Eduard Bach. Essa nova versão, 2021, de um outro grupo de trabalho e pesquisa, ela foi formada há um mês, com o objetivo de preparar esse seminário para levar conscientização e reflexão sobre a sindemia que estamos vivendo e as potencialidades das essências de campos de consciência, assim como da terapia floral. Nossa ideia é continuar com essa pesquisa e agregar mais interessados nesse desenvolvimento conjunto. Agora passo à apresentação das participantes do grupo, que são Beth Savioli, Daniela Coutinho, Kátia Pereira, Márcia Carraro, Maria Cecília Caldas, Mônica Meirelles, e com a colaboração de Margarida Braga e Roberta Kubakovic. Então, passemos ao seminário. A humanidade está há 1 ano e meio vivendo sob o domínio do vírus da Covid-19. De repente, nossos hábitos mudaram. Deixamos de fazer muitas coisas que nos davam prazer. Desenvolvemos medo de sair de casa e do contato com as outras pessoas. Paramos de abraçar e beijar amigos e familiares, o que para nós brasileiros é muito difícil, já que somos um povo que gosta do contato físico. Enfim, precisamos nos reinventar para poder continuar vivendo. Muitos de nós perdemos entes queridos e amigos sem poder se despedir, engolindo a dor, isolados em casa. De tanto isolamento, muita gente acabou ficando desesperançada, nervosa, em pânico, com depressão, tristeza, irritação. Muita gente perdeu o emprego, precisou se adaptar a trabalhar em casa e conviver 24 horas por dia com o marido, a esposa, os filhos, pai, mãe, agregados, quando então surgiram brigas, explosões de raiva, descontrole emocional, divórcios e assassinatos. O relacionamento que antes era mais harmônico pelo pouco tempo de convivência, agora está recheado de intolerância. A atividade econômica diminuiu, o desemprego aumentou, a violência explodiu. Muito se tem falado do novo normal, que ainda não conseguimos vislumbrar, mas muita gente está aguardando ansiosamente voltar ao normal. Questionamos se o velho normal não foi o causador da pandemia que estamos vivendo agora. Como estava o planeta vivendo o normal antes da pandemia? Desequilíbrio ambiental, aumento nas temperaturas, degelo dos polos, ocasionando aumento no nível dos mares, crises políticas com aumento de migrações dos países pobres para os ricos, aumento do preconceito contra as populações migrantes, aumento da pobreza, da fome, da desnutrição em vários países, aumento na concentração de renda, corrupção, guerras, isso sem falar na pandemia do H1N1, a gripe suína, ocorrida em 2009, precursora da atual Covid-19.
Covid-19. O desmatamento das florestas tem sobressaído nos meios científicos como um dos motivos principais que estão ocasionando epidemias, pois o vírus, até então segregado nas florestas e nos animais, agora estão circulando pelas cidades por causa da invasão humana em seus habitats. Esse contexto social e ambiental, caracterizado por uma profunda desigualdade social, seria o responsável pelo surgimento de um novo conceito que está sendo usado na situação que estamos vivendo atualmente: sindemia, que será melhor explicado pela Márcia. Então, por que a gente tem escutado tanto falar no termo sindemia, né? Por que alguns pesquisadores, alguns médicos, né, e alguns estudiosos têm usado esse termo sindemia para tratar da Covid-19? Bom, antes, a gente vai entender um pouquinho o que significa pandemia. E segundo a Organização Mundial da Saúde, né, a pandemia se caracteriza por uma disseminação mundial de uma doença infecciosa, né? Ou seja, quando uma doença contagiosa, de origem infecciosa, se dissemina, ela se espalha globalmente, mundialmente, que é a atual situação que a gente vê hoje com o Covid-19, né? Mas aí, por que será que a gente tem escutado falar na substituição do termo pandemia por o termo sindemia? E o que é sindemia, né? Então, sindemia foi um termo cunhado pelo um médico antropólogo americano chamado Mary Singer, na década de 90. O Mary Singer, ele conceitua o termo sindemia como uma situação em que duas ou mais doenças interagem de tal forma que elas causam danos maiores do que a mera soma dessas doenças, né? Ou seja, quando você tem uma doença como o Covid-19 e você tem uma outra doença associada, como diabetes, uma hipertensão, por exemplo, a soma, os danos causados por essas duas doenças é muito maior do que se você considerar só as doenças, os danos que as doenças individualmente poderiam causar, porque esses danos vão englobar outras questões, não só os danos biológicos da doença em si. E aí o Dr. Singer, como que ele chegou nesse termo, né, da sindemia, né, como que ele chegou nesse conceito? Ele, na década de 90, ele fez, junto com outros estudiosos, ele fez uma pesquisa com os americanos, que eram usuários de droga, e pegou especificamente os americanos em comunidades de baixa renda dos Estados Unidos. Com esse levantamento que ele fez, ele descobriu que a maior parte dos usuários de drogas injetáveis, eles sofriam de outras doenças, né? Então, como tuberculose, DST, e isso fez com que ele chegasse à conclusão de que, em alguns casos, a combinação dessas doenças que coexistiam, né, como o uso de drogas e tuberculose, por exemplo, elas amplificavam o dano das doenças meramente ditas, das doenças propriamente ditas. Isso se amplificou. Não só ele, mas também outros estudiosos fizeram alguns outros levantamentos, né? E o Dr. Singer, ele chegou à conclusão de que a Covid-19 deve ser tratada como uma sindemia. Por quê? Porque o SARS-CoV, ele interage com outras variedades de doenças pré-existentes, como a gente tem ouvido falar muito, que é diabetes, pressão alta, câncer, né? E essas doenças pré-existentes, elas são mais
elas têm uma taxa desproporcional de resultados em comunidades mais desfavorecidas, né? Então, o que acontece? A gente vê muito mais danos nas comunidades desfavorecidas, né? Além dele, a Tiffany Kenny, a pesquisadora da Universidade de Laval, no Canadá, ela também chegou à conclusão, depois de muitas pesquisas, de que doenças como diabetes ou obesidades, por exemplo, essas doenças, essas comorbidades que já existem, elas são fatores de risco para a Covid-19, e que são fatores de risco para a Covid-19, elas são muito mais comuns em indivíduos de baixa renda também. Então, a gente começa a perceber aqui que quando a gente começa a olhar para esse cenário todo, sob a ótica da sindemia, a gente começa a ver que existem outros fatores interligados a uma pandemia, não só a doença em si, né? E aí, é legal a gente entender como que ele chegou na formação dessa palavra sindemia, né? Como que ele chegou nessa junção de palavras, né? O que ele fez? Ele pegou a palavra pandemia e sinergia, juntou e aí criou a palavra, o conceito de sindemia, né? Então ele pegou pandemia, que é uma doença, que é a transmissão de uma doença infecciosa que disseminou para o mundo inteiro. Então, eu tenho uma doença que está a nível mundial, infecciosa, e eu tenho uma sinergia dessa doença. Então, eu tenho uma combinação de coisas que vão fazer essa doença se agravar muito mais. Essa doença vai trazer muitos outros fatores de agravamento. E aí ele chega ao termo sindemia, que é o quê? É uma situação que a gente, um conceito que a gente usa para caracterizar uma situação onde duas ou mais doenças, elas interagem entre si e interagem com problemas sociais, econômicos, biológicos, psicológicos e ambientais. Assim, a gente começa a perceber que a sindemia, a ótica da sindemia começa a dar um novo parecer, né? Uma nova abordagem para o Covid-19, para a situação atual. Ela começa a ser vista de uma maneira mais integral, mais completa, né? Quando a gente olha para alguma coisa, para alguma situação, a gente olha o todo que está envolvido, né? A gente começa a ter melhores estratégias de resolução dos problemas, né? Porque a gente começa não só a avaliar o risco de transmissão da doença em si, mas a gente começa a ver a doença e o que está, e a pessoa que tá na doença como em seu meio, né? Em todos os meios que ela atua, né? Então, social, econômico, né? Enfim, e tudo isso interligado, né, vai fazer com que a gente olhe para o problema e tente achar uma solução considerando o todo, tudo que está envolvido, né? Então, a gente começa a achar estratégias mais eficazes, mais eficientes para combater a disseminação da doença em si e de todos esses outros fatores e sequelas que uma pandemia pode trazer, né? Então, agora eu vou deixar a minha palavra para minha amiga Cissa, a minha colega de trabalho. Ela vai explicar um pouquinho mais para vocês sobre os outros fatores que envolvem uma sindemia. Eu trouxe algumas pesquisas que mapeiam sobre a saúde mental e o que o isolamento causado pela pandemia, por nós aqui tratados como sindemia, acarretou para a nossa saúde mental. Então, a primeira pesquisa que eu trago é uma pesquisa feita na Federal de Santa Maria, que monitorou sobre o que está acontecendo no comportamento depois do isolamento.
Essa pesquisa começou em abril de 2020 e mostrou que o impacto trouxe solidão, problemas financeiros e sobrecarga no trabalho. Além do consumo de substâncias, né, o aumento de consumo de substâncias, comida ou bebida alcoólica, alguma coisa assim, violência doméstica e a ideação suicida. E quanto menor a idade do participante da pesquisa, do entrevistado, mais suscetível ele era a esses efeitos. Então, nessa faixa, aumentou o sintoma de depressão, ansiedade, estresse, o estresse pós-traumático e o alcoolismo. Pode passar o slide, por favor. Nesse segundo gráfico, essa pesquisa é sobre a pesquisa que é feita para monitorar, para mapear a felicidade, aquela pesquisa de felicidade mundial. Ela pega mais a Europa, os países desenvolvidos da Europa e os Estados Unidos. Mas, enfim, o que essas curvas mostram? A primeira curva, ela mostra uma reação imediata ali logo no lockdown, que ainda assim, né, era uma quarentena. Então, teve uma resposta imediata ali com o fechamento de tudo. A segunda mostra sobre as respostas da diversidade, como as pessoas responderam a isso, né? Então, bem acentuado ali aquela resposta. A terceira montanha, gráfico em forma de montanha, mostra sobre o suporte insuficiente para a saúde mental. Então, as pessoas sentiram que tinha uma falta, uma carência nesse sentido. Como que a gente pode, como que o suporte, a ferramenta da saúde mental pode chegar até nós passando por isso, por essa adversidade. E esse último rabisco, esse gráfico que é esse S deitado, ele mostra sobre as consequências a longo prazo. Então, ainda não se sabe, só se sabe que isso é um crescimento exponencial, né? Pode passar o slide, por favor. A outra pesquisa que traz é que as pesquisas mostram a relação que existe entre as crises anteriores com o aparecimento da Covid-19. Então, as outras epidemias, como a fome, a pobreza, a ansiedade, a demência, está intimamente ligado e propicia a um estrago maior da Covid. A pesquisa aponta um aumento substancial nos sintomas das doenças mentais nos meses seguintes, e isso deu uma melhorada, mas logo o primeiro impacto trouxe um aumento significativo dos sintomas das doenças mentais. A incerteza quanto às outras ondas que nós estamos vivendo, a terceira agora, já passamos pela primeira e pela segunda, e ainda as que virão, ainda podem aumentar a desconfiança, né, o medo que a gente tem em relação às atividades econômicas, sociais, e também sobre essas consequências a longo prazo que a gente não tem a mínima noção de como que isso vai se dar, né? Além do agravamento de outras situações de saúde. Então, como tivemos esse período muito delicado, as pessoas que iam fazer qualquer tipo de procedimento bem pequeno, nada invasivo e tal, deixaram de fazer isso num primeiro momento para passar tudo isso, e o procedimento se agravou. Então, isso é uma das coisas também, né? Existe um estudo brasileiro, que é de uma pesquisadora da Fiocruz, que atrela as zoonoses, né, a nossa realidade das zoonoses, como dengue, febre amarela, que existe uma relação direta e nisso como a forma como que o Brasil cuida da sua biodiversidade. Então, o Brasil tem um papel decisivo, né, nessa e nas próximas, né, que virão. Então, quanto mais o tempo passa, mais é possível a gente mapear e saber o que está acontecendo. Pode trocar o slide, por favor. Agora vem uma pesquisa que traz um novo modo de se referir ao cérebro e chama cérebro pandêmico. Não é um termo clínico ainda, mas essa pesquisadora e alguns especialistas estão tratando isso como uma nova forma que traz que o estresse crônico
e em longos períodos de confinamento, isso afeta a capacidade de memória e concentração. Esses especialistas, eles apontam para uma diminuição no tamanho das áreas do cérebro, provocada pelo estresse. Então, o estresse pode evoluir para um estresse crônico e pode acarretar esse tipo de mudança cerebral, né? O estresse bom faz com que a gente, por exemplo, acabe as tarefas no seu devido tempo. Você está ali apressado, querendo fazer, não diria apressado, mas preocupado com aquela realidade, e quando o trabalho se encerra, o estresse passa. E é exatamente essa relação que não existe, porque o estresse não consegue passar porque a causa não passa. Então, o estresse crônico, ele libera cortisol, e o cortisol pode afetar o volume de algumas áreas do cérebro. Esse estudo do cérebro pandêmico é da Universidade de Cambridge e mede o efeito do isolamento e da ansiedade na massa encefálica das pessoas isoladas. O que provocou? O que eles mediram lá, notaram que está acontecendo? Existem mudanças no volume das áreas temporal, occipital, frontal e subcortical, além de também afetar o hipocampo e a amígdala, portanto. Já no ano passado, eles viram que existem níveis elevados de cortisol que foram associados a transtornos de humor e encolhimento do hipocampo. Num estudo anterior, em 2018, eles relacionaram um alto nível de cortisol em pacientes, e isso estava associado a uma memória e uma percepção visual piores, assim como um volume mais baixo de massa cinzenta na área occipital e na área frontal. Mas como que isso se dá no nosso cotidiano? O aumento de cortisol pode gerar depressão e ansiedade. O hipocampo está associado à nossa capacidade de aprendizagem, e existem grupos mais vulneráveis nesse sentido, que são os idosos e as crianças. Uma resposta para os idosos, para que isso não aconteça, uma das formas de enfrentamento é que os idosos não fiquem isolados, então tenham um convívio coletivo, que sejam estimulados cognitivamente com jogos de memória, com bingo. O convívio social é muito importante nesse momento, com bailão, e a inclusão digital para não deixar ninguém de fora. Além dos exercícios físicos que sempre são recomendados. Tem um outro estudo de um médico brasileiro que olha o meu querido cachorro aparecendo, horário, né? Horário bom, sempre. Isso também eu mencionei já antes, né? Que estamos dentro da casa das pessoas, então a gente escuta o barulho doméstico, né? Então traz esse ambiente mais para perto. Retomando, os idosos, né, o estudo de demência do médico brasileiro, ele fala que vai triplicar até 2050 a quantidade de pessoas com demência, né, de idosos com demência, vai triplicar. Para isso, ele apresenta essas formas de enfrentamento, que é a inclusão digital, o exercício físico, o estímulo cognitivo, essencial para reverter essa situação. E nas crianças, isso comprometeu a memória, teve um atraso em algumas crianças, apresentou um atraso na aprendizagem e uma variação de humor. Por quê? Porque esses receptores sensíveis ao cortisol afetam várias redes neurais, oscilando o humor, aumentando o sentimento de medo, dando incapacidade de concentração e a incapacidade também de fazer várias coisas ao mesmo tempo e tomar decisões sem hesitar. Esses efeitos são sentidos, esse impacto vem no nosso sistema límbico, né, na amígdala, onde a gente sente essas emoções, né? Por exemplo, uma das descrições é uma névoa cerebral, as pessoas se queixam de névoa, que está tudo anuviado, né? E a consequência disso no corpo é que, primeiro, afeta o sono, pode afetar o sono, altera o apetite e causa cansaço, a fadiga.
Mas temos que levar em consideração que cada um reage de um jeito, depende como a pessoa foi atingida, se ela perdeu um emprego, se ela perdeu um ente querido, se ela sofreu a doença, foi contaminada, de que forma isso se dá, a resposta é equivalente a isso. O estresse crônico, além disso, o estresse crônico pode surgir, depois do estresse crônico, pode vir o estresse pós-traumático, que aumenta a instabilidade da saúde mental, aumenta a depressão e a ansiedade. Qual é a solução para isso? A pesquisadora, ela aponta que a primeira coisa que deve acontecer é cessar essa causa, né? A causa precisa desaparecer para que os traços nos deixem. E isso ainda não aconteceu, ainda estamos vivendo a pandemia. Então, ela coloca que quando a gente retomar as liberdades, né, a retomada do convívio social, todos nós vamos demorar. E aponta três dicas importantes, que é estimular através de jogos de memória, aprender coisas novas e harmonizar os ritmos, criar uma rotina, né, com exercícios físicos, seria o ideal. E algumas pessoas, para essa retomada, vão precisar de ajuda especializada, de ajuda profissional para conseguir se reconectar. Porque as pessoas também estão tendo essa dificuldade na hora da volta, né? Há quem apresenta problemas com o medo de voltar para o escritório e de contaminar os seus familiares e de ter o convívio de volta, né? Pode trocar o slide, por favor. O Brasil, como eu já falei, tem um papel fundamental, né, nessa responsabilidade, porque tem uma biodiversidade a ser zelada para que não tenha esses vários problemas como a dengue, chikungunya, febre amarela e tudo mais. Como se deu no Brasil? A primeira onda teve primeiro os idosos, né, contaminados. A segunda onda teve a turma que com menos de 45 anos, internada, e no momento a gente tem a variação delta. Pode trocar o slide, por favor. É a realidade da variação delta e o relaxamento, né, dos cuidados essenciais. Aí traz uma outra pesquisa de um pessoal que estava monitorando o que aconteceu em Manaus, através de um modelo, eles poderiam prever como que as pessoas são suscetíveis, expostas, infectadas ou recuperadas, e isso poderia orientar as políticas, né, de enfrentamento. Uma outra pesquisa brasileira mostrou que os funcionários do HC de São Paulo, o pessoal da limpeza e da segurança se contaminou 45% do pessoal ali, enquanto que os médicos que estavam, né, na linha de frente, lá na UTI, apenas 6%. Então, que isso tinha relação com os fatores externos, o deslocamento para o trabalho, o local da residência e quantas pessoas moravam na casa da pessoa faz uma diferença enorme, né? Que é exatamente isso que a gente está trabalhando no conceito da sindemia. Troca, por favor, o slide. Aí, essa é a flexibilização, acabei de falar dessa variante Delta. Mais um, por favor. Mais um. Isso. Que é sobre o estudo da Federal da Bahia, que mapeou os profissionais de saúde que trabalhavam, que estão na linha de frente, né, e o que eles apresentam. Então, o estudo chegou com as respostas que o pessoal da linha de frente, depois de um ano, está marcado pela dor, com sofrimentos e tristezas, com fortes sinais de esgotamento. E quem são essas pessoas? Pode trocar, por favor. Então, eles apresentam distúrbio de sono, instabilidade, de choro frequente, incapacidade de relaxar, dificuldades de concentração, perda da satisfação na carreira, sensação negativa quanto ao futuro e alteração de apetite, né? Então, E aí o perfil do pessoal, quem é o pessoal da linha de frente? Então, na sua grande maioria, são mulheres, com 77%,
Dentre essas mulheres, a maioria é enfermeira, com quase 60%, né, da força de trabalho, né, 59%, e depois vem as médicas, com quase 30%, e aí os outros profissionais, as outras profissionais de saúde, fisioterapeuta, odontóloga, farmacêutica e as outras profissões. E quais são os sinais de alerta, né, para todo mundo? Né? O que todos nós estamos sentindo para prestar atenção? Nós precisamos prestar atenção no padrão, na mudança do padrão de sono, se você está dormindo muito ou se está dormindo pouco, o que variou, prestar atenção como está se alimentando, então aumentou, está com mais fome, está com menos fome, mudou o apetite ali, e a terceira forma de observação também é a libido. Era isso que eu tinha, agora fiquem com a Kátia. Bom, vimos que sindemia é uma combinação de pandemias e circunstâncias que interagem entre si e se apresentam como um sistema assim, entrelaçado, que precisa ser entendido na sua complexidade e transformado desde as suas bases. Dessa forma, nós temos a Covid-19, as suas mutações, as doenças não transmissíveis, né, como obesidade, desnutrição, hipertensão, diabetes, o adoecimento mental, né, causado pelo estresse, depressão, ansiedade e tal, ligando-se a questões que são sociais, que envolvem diretamente o acesso à saúde, à qualidade de vida, a condições de subsistência básicas, saneamento, água potável, moradia, alimentação saudável, segurança alimentar, igualdade social, justiça, emprego, meios de produção, transporte, e também informações confiáveis, políticas adequadas ou interesse mesmo político, né, em solucionar essas questões. E aí a gente pode até pensar no próprio envolvimento dos cidadãos na vida pública. Por um outro lado, né, nós temos também as questões ambientais, né, como as mudanças climáticas, ameaça à biodiversidade, extinção de espécies, destruição do meio ambiente, desmatamento, retirada de mata ciliar, seca de mananciais, poluição, queimadas, né? Os pesquisadores, eles apontam para a complexidade do sistema e para causas em comum, também interligadas, né? E tendo como pano de fundo interesses econômicos, como aqueles que envolvem o modelo do sistema agroalimentar global, que garante a sua manutenção através da política e da desinformação. Nesse contexto, desde sistemas alimentares baseados em alimentos ultraprocessados, né, até as ações que não levam em conta a sustentabilidade, então, interesses de minorias se sobrepõem ao da gigantesca maioria da população mundial. A adoção de modelos massificados de sobrevivência, que se reproduzem, né, nesse mundo globalizado, coloca em xeque a biodiversidade e as diversidades, né, culturais que caracterizam a vida humana, na sua expressão, na sua naturalidade. Nesse sentido, a vida, a autenticidade, a liberdade, a autonomia, elas são abandonadas em nome de uma sobrevida forjada para se encaixar em modelos pré-estabelecidos. Nesse sistema, a própria essência do ser é abandonada em favor de uma existência, por vezes, imposta, por outras escolhida, né? Mas que afasta as personalidades da sua verdade,
da sua singularidade, da sua unidade interna. E aqui podemos enxergar a origem de mais uma pandemia com a exacerbação das, entre aspas, doenças reais e básicas do homem, qualificadas por Edward Bach, que seriam, na visão dele, o egoísmo, a ambição, a dominação, a ignorância, a crueldade, o orgulho, o ódio, a instabilidade. Entre aspas, ainda, exemplos da real doença, a origem e a base de todos os nossos sofrimentos e aflições. Sendo assim, né, a causa dos conflitos que podem gerar as enfermidades. Quando o Bach sistematizou os seus florais e desenvolveu as bases do que seria hoje, né, a terapia floral, ele o fez na busca de uma forma simples para livrar as pessoas dessas ditas, entre aspas, doenças reais, que seriam as causadoras das enfermidades do corpo e da mente, nos indivíduos e nas sociedades. E eis onde as essências de campos de consciência, e nós, terapeutas florais, podemos fazer a diferença, contribuindo para a cura dessa pandemia dos defeitos humanos, através da terapia floral e do desenvolvimento de virtudes opostas a este tipo de defeitos. Agora eu passo a palavra para a Mônica. Em resumo, a sindemia nos apresentou um olhar multidisciplinar frente a tantos problemas a serem resolvidos ao mesmo tempo. E a pandemia nos relembrou o frágil sentido da sobrevivência humana. São momentos muito difíceis pelos quais estamos passando. Por isso, é urgente o olhar-se para dentro, pois não basta mais ter, consumir ou competir. Esse caos nos levou a fazer uma faxina externa e interna, limpando tudo o que não é necessário. Precisamos ainda entender a nós mesmos para poder despertar a consciência coletiva. Como? Ampliando o olhar para além de si mesmo, num movimento de construir no indivíduo uma ponte de consciência individual para uma consciência coletiva. Acreditamos ser esta a mudança transformadora de um caminho mais sustentável. Uma sociedade menos automatizada, capaz de agir com o coração quando se fizer necessário, ao enfrentar as incertezas que certamente virão. Dani, é sua vez. Como a Kátia já nos trouxe, a terapia floral ela é imensamente importante, ela é muito valiosa nesse momento de sindemia, pois ela nos auxilia no nosso autoconhecimento e nas nossas transformações necessárias, atuando nas causas para o restabelecimento da paz, da saúde e da alegria de viver. Também atua na prevenção de doenças, pois trabalha o estado emocional do ser antes que as doenças se manifestem. Então, é especialmente importante nesse momento de sindemia. As essências. As essências podem ser oriundas de flores, de animais, de ambientes, de minerais e de mais essências de natureza consciencial. Como as essências elas são catalisadoras de processos de transformação, elas atuam em nós e demais seres vivos, ambientes e ecossistemas
trazendo a consciência, atuando exatamente onde é necessário para nossas curas, nossos despertares e nosso empoderamento. Elas despertam, redespertam em nós o nosso genuíno, os nossos dons, talentos e missão de vida, o que viemos fazer, pois elas vão nos curando, nos harmonizando, nos auxiliando no nosso autoconhecimento, nos deixando em paz no presente, e aí naturalmente começamos o nosso despertar. Elas também são reeducadoras de campos de consciência, despertando, cultivando princípios, valores e virtudes, que são essenciais para a nossa evolução e convívio harmônico com o todo, como, por exemplo, o amor, a empatia, a generosidade, a gentileza, a benevolência e o respeito, onde um ser transformado pode ser um agente de transformação em sua casa, família, no seu bairro, na sua cidade, ou seja, ele é um agente de transformação que reverbera para o mundo todo. Quais são as formas de utilização benéficas, né, nesse momento de sindemia das essências? O atendimento, né, com toda a terapêutica da terapia floral, buscando a causa da questão, num encontro genuíno de almas, a do terapeuta e do cliente, formando uma estratégia de ação para chegar à resolução dos seus problemas, né, atuando nas causas, né, do problema. Utilização de sprays terapêuticos para ambientes, que é um recurso que pode ser utilizado em situações emergenciais para a estabilização dos seres, né, em momentos, em situações de choque para a estabilização dos seres, ou para reverberar campos de consciência benéficos, trazendo bem-estar e melhor qualidade de vida a todos os seres que habitam ou se utilizam dos ambientes. As essências podem ser usadas também como escalda-pés, que traz uma harmonização interna para o ser. Uso em banhos terapêuticos, que eles promovem a limpeza de energias negativas, né, que são os banhos de limpeza, ou ancoramento de energias positivas, calmantes, encorajadoras e prósperas. Podem ser usadas também em alimentos, cremes, limpeza da casa. As essências, elas são verdadeiras oportunidades de transformação, em especial nessa sindemia, onde elas trazem a consciência, despertam, reeducam para princípios, valores e virtudes, que trazem a harmonia coletiva e o senso de dever de cada um para o bem do todo. Obrigada. Diante de tudo que foi dito anteriormente, podemos concluir que as determinantes comuns à sindemia são os sistemas de alimentação, o transporte, o saneamento, o uso da terra, os programas de saúde e até mesmo as mudanças climáticas. Além de estarem moldados por políticas públicas, devem estar atrelados às novas ações transformadoras e simultâneas, locais, nacionais e globais. E todos eles também em conjunto com o processo de autocura do indivíduo. Nós, como terapeutas florais, temos uma grande responsabilidade social nesse processo, pois somos os facilitadores para que o indivíduo seja consciente do que ocorre ao seu entorno. Temos em nossas mãos o inestimável valor do uso das essências florais. Para o quê? Para contribuir com o bem-estar de todos. Eu acho que o grande desafio atual é mudar esses sistemas deficitários para novos hábitos, mais sustentáveis, mais equitativos e menos competitivos, valorizando o ser humano como ser humano, para além da doença física, mostrando que somos todos elos de uma grande corrente cósmica. As essências florais, elas elevam as vibrações a todos os campos de consciência e a todos os reinos, promovendo uma visão integrativa.
Aquela conhecida frase, somos todos um, é muito verdadeira. As questões agora, a serem trabalhadas em terapia floral, revelam novos valores a serem acolhidos pela humanidade. Valores esses que são a solidariedade e a fraternidade. Gente, vamos aproveitar essa oportunidade na qual o planeta Terra, em sindemia, irá recriar o seu ambiente, independente dos nossos desejos pessoais, do nosso ego, mas que ainda nos convida a florescer amorosamente por dentro e com a ajuda valiosíssima dos florais. E agora temos uma última mensagem para você. Como nos disse o Dr. Bach, cura-te a ti mesmo. Cada um de nós que está se ajudando, está também ajudando a humanidade inteira, pois estamos todos interligados. Estamos destinados a dar o melhor de nós mesmos, e daremos o melhor de nós quando ouvirmos os desígnios da nossa alma. A terapia floral, restabelecendo a harmonia entre a mente e a alma, ajuda muito nesse processo. A tarefa demanda tempo, mas sempre fica mais fácil quando caminhamos nesta jornada terrena com alegria no coração. Obrigada pela sua presença.